precisa servir como um motivador para a gente buscar alternativa. E uma dessas alternativas é ouvir, conhecer, dialogar, né? Então, a GCF hoje, né, inicia o projeto da GCF, a GCF Convida, né? E hoje vamos conversar um pouquinho aqui com Augusto Vasconcelos, além de presidente licenciado do sindicato, ele também é candidato a vereador. A gente vai falar um pouquinho também sobre essa necessidade de levar esses nossos desejos também para outras esferas, para que a gente busque também uma representatividade, né? Nós vemos que os bancos têm representantes, que vendedores de rua têm representantes, todo mundo tem representante, e a gente precisa ter representantes fortes, né? Nós temos lá também na Câmara já Marcos Mendes, né? E também que também participará também da GCF Convida dia 20. E hoje vamos conversar um pouquinho com o Augusto. Paulo, do Amor Divino, nosso diretor, atuará como mediador, gente. Então, todo mundo que tiver pergunta, não vamos fazer por áudio, não. Vamos fazer no bate-papo para que Paulo possa intervir na hora necessária, né, e provocar Augusto. Depois, se alguém quiser também, a gente pode abrir depois, mas, por enquanto, vamos aproveitar e vamos ouvir Augusto. Augusto, agradecer mais uma vez a parceria, agradecer a sua presença. A gente precisa de vozes, né, ativas e altivas, tanto no nosso convívio, quanto também na Câmara de Vereadores. Tá? Seja bem-vindo aí, fica a falar para você. Valeu, Carlão. Boa noite para todo mundo, pessoal. Agradecer aqui o convite da direção da GCF por participar mais uma vez de um momento assim de diálogo, para trocarmos ideias e podermos nos fortalecer mutuamente na defesa da Caixa e também dos nossos direitos. Agradecer a Rogério, que me fez o convite, Paulo Amor Divino, Messias, Érico, Cássio, a turma boa aí da GCF, toda a diretoria. Se eu for citar todo mundo, vai acabar esquecendo alguém. Pelo amor de Deus, já citei alguns. Mas se citam abraçados, assim, porque eu tenho uma relação muito próxima, né, com toda a diretoria, com todos os associados da GCF, com gestores em geral, por compreender que a nossa luta é uma só. Me deram esse desafio aqui de falar sobre a Caixa, né, para empregados da Caixa. Então, eu acredito que muita coisa vocês já sabem. O Carlão citou esse episódio dessa notícia que está divulgada nos principais sites de notícias, denunciando o texto original da reforma administrativa encaminhada pelo Paulo Guedes, que previa, na prática, uma facilitação da privatização das estatais. Esse texto foi retirado da versão que foi encaminhada para o Congresso Nacional, porém, dá uma indicação de qual é o pensamento hegemônico do ministro da Economia, do Ministério da Economia, e qual é a visão do governo. O governo retirou, parece, em entendimentos com o presidente da Câmara e do Senado, antes de encaminhar para o Congresso Nacional a PEC da reforma administrativa. Eu fiz uma live recente sobre essa reforma administrativa que traz uma série de aberrações. Vale dizer que, primeiro, ela só trata do andar de baixo do serviço público. Não atinge as chamadas carreiras de Estado. Então, ministros, desembargadores, Forças Armadas, setores da diplomacia não são atingidos pela reforma administrativa, que prevê, dentre outras coisas, corte de salários, exoneração sem justa causa e a possibilidade de fechamento de órgãos sem precisar do aval do Congresso Nacional. Então, simplesmente, o presidente passa a ser autorizado, se essa PEC for aprovada, a criar e até extinguir ministérios, autarquias e demais órgãos. Então, por exemplo, uma instituição como o IBAMA, que o atual presidente da República tanto gosta, para não dizer o contrário, poderia ser extinta por uma decisão unilateral, se essa PEC for aprovada. São muitos aspectos da PEC da reforma administrativa, mas eu posso passar o link do debate que eu fiz de 1 hora
sobre esse tema com uma enfermeira que me convidou para fazer o debate. E se vocês quiserem, a gente aprofunda lá. Mas a pauta de hoje é Caixa. Só citei isso porque Carlão começou com essa notícia aí complexa, né? Foi divulgada hoje. Mas vocês estão acompanhando o julgamento do Supremo ontem. Também foi algo muito preocupante. Ontem o Supremo decidiu que as refinarias da Petrobras podem ser privatizadas sem aval do Congresso. E isso pode ter um impacto em investidas também do governo contra os bancos públicos. Então, a decisão do Supremo foi tomada na última quinta-feira, mas repercutiu muito a partir de ontem, né, principalmente. E a decisão prevê a liberação da venda de refinarias, e isso traz uma, digamos assim, a possibilidade de criar um precedente, porque as refinarias elas são também subsidiárias da Petrobras, e se for autorizada a venda de refinarias, pode ser também que enfrentemos uma avalanche de fatiamento das empresas públicas. A MP 995, que nós estamos enfrentando, inclusive a FENAI e os sindicatos, juntamente com a FENAG e outras instituições, lançaram um grande manifesto contra essa MP 995, mas é uma medida provisória que ela tramita dentro do Congresso Nacional, mas ela já está produzindo seus efeitos. As medidas provisórias, elas produzem efeito imediato, tem força de lei. Então, hoje, em tese, já está autorizado, por uma medida provisória, o fatiamento das empresas públicas. E, no nosso caso, nós somos um banco e que compõe uma série de segmentos. O fatiamento da Caixa, eu sei que nesse público todos já sabem disso, promoverá um verdadeiro esvaziamento do banco. E, para piorar a situação, o governo quer utilizar o julgamento da refinaria do dia 1º, quer dizer, como álibi para justificar a possibilidade de criar essas novas subsidiárias, conforme prevê a MP 995, driblando o próprio artigo 37, inciso 20 da Constituição Federal. Na prática, o que eles podem fazer? Eles podem pegar áreas do banco, por exemplo, a área de habitação, pela MP 995, eles podem criar uma subsidiária da Caixa. E como as refinarias foram autorizadas de serem vendidas, eles estão usando o argumento de que eles podem também pegar essa área de habitação e privatizar. Então, ou áreas que já são hoje subsidiárias, como a área de loterias, a área de cartões, a área de previdência. Mas o que a gente está falando é que podem ser criadas outras subsidiárias. E ao criar outras subsidiárias, podendo vendê-las, isso, é evidente, vai enfraquecer ainda mais o nosso banco. Que é importante registrar que, nesse momento da pandemia, foi a Caixa que cumpriu essa missão fundamental para o Brasil não passar fome. A gente precisa dizer, né? Nós, somos responsáveis por milhões de brasileiros não estarem passando fome. A gente precisa dizer isso com todas as letras. Conversar com a população sobre isso. Antes da pandemia, eu tive na agência Itinga. Não sei se Alderman que estava lá, não sei se ele está lá ainda. Eu tive na agência Itinga fazendo uma manifestação, e a gente não conseguia entrar antes da pandemia, isso, imagine. E a gente não conseguia entrar na agência. Aí o pessoal reclamando com a Caixa e tal. Aí a gente subiu lá no torniquete lá para falar. E o seguinte, dissemos para a população, velho, tem alguma agência do Bradesco aqui em Itinga? Alguma agência do Itaú? Quem é que chegou aqui em Itinga? Só a Caixa. E a população, no final, aplaudiu a gente e reconheceu o esforço da Caixa Econômica de estar presente em todos os lugares. Mas nós estamos enfrentando também ataques à própria instituição, na medida em que nós tivemos a perda de 20 mil postos de trabalho nos últimos 6 anos. Então, estamos trabalhando com 20 mil funcionários a menos. Houve uma contratação de funcionários PCDs decorrentes de uma ação promovida pelo Ministério Público do Trabalho, que foi resultado de uma denúncia que foi feita pela FENAI e pelo Comando Nacional dos Bancários, e que possibilitou que essa denúncia virasse uma ação e a Caixa foi obrigada a cumprir a lei de cotas. Mas nós temos um déficit gigantesco de empregados e isso faz com que também acarrete numa sobrecarga de trabalho ainda maior. As metas não pararam, estamos vivendo parecendo vida normal. Eu tenho visitado
várias agências todos os dias, né? De todos os bancos. Mas no caso em especial da Caixa, além do atendimento do auxílio, do benefício emergencial, dos programas da prefeitura e de todos os outros atendimentos sociais que já fazemos regularmente, a cobrança de meta se intensificou. A sensação é que pediram 2 altos na pandemia, né? Como a gente fala quando a gente é criança, 2 altos na pandemia, suspende a pandemia, vida normal. E o nível de estresse e de sobrecarga tem sido imenso. E eu quero me solidarizar com todos os empregados, me solidarizar também com os gestores, mas me solidarizar em especial com os gestores das agências mais sobrecarregadas, as dos bairros populares. Aliás, Érico aí virou figurinha carimbada na imprensa, né? Ele não, mas a agência, né? Todo dia tem periperi na televisão, todo dia. Então, as agências nos bairros populares, que quem trabalha nessas agências sabe o quanto está sendo difícil. Em todas as agências está sendo difícil, mas está sendo mais ainda nessas agências de bairros populares, e onde a demanda e também a falta de outras unidades bancárias faz com que haja uma sobrecarga ainda maior, e é bom a gente registrar. Saímos de uma campanha salarial que nós podemos considerar, diante do contexto, que foi uma campanha salarial vitoriosa, não foi o que desejávamos, mas conseguimos manter quase 90 direitos da nossa convenção coletiva de trabalho. Temos um problemão pela frente, que é o Saúde Caixa. Esse problema vai se arrastar por alguns anos e não vejo solução de curto prazo enquanto houver a vigência da resolução 23 da CGPAR. Por isso que nós precisamos reforçar o compromisso de aprovar o projeto de decreto legislativo da nossa colega da Caixa, Érica Cocai, deputada federal no Distrito Federal, que apresentou um projeto para revogar essa resolução 23 da CGPAR. Vai ser montado uma comissão, né, uma comissão bipartite, um grupo de trabalho para poder analisar as contas do Saúde Caixa e apresentar uma sugestão. Conseguimos, pelo menos, assegurar que a coparticipação não chegasse nos 50%, como queria a Caixa. Conseguimos, no tema do teto de resseguro, garantir que o teto ele seja por grupo familiar e não individualizado, como queria a Caixa. E conseguimos também garantir que o banco se comprometa em arcar com 70% dos custos do plano, o que o governo não tinha autorizado, diga-se de passagem. Então, viveremos, nos próximos meses, fortes emoções na pauta do Saúde Caixa. E tudo isso faz uma reflexão para todos nós. Muitos colegas, a gente conversa, acha que não tem nada a ver com a política, acha que a GCF, sindicato, a PCF, não tem que se envolver com política. Eu acho, gente, que essas entidades que se não envolverem com política, é melhor a gente fechar essas entidades e nos transformarmos em um clube de amigos. Ou a gente monta uma confraria para tomar cerveja no final de semana e fazer o lazer. Se for para isso, é melhor, entendeu? Sindicato e associação que não se envolve com política está fadado a ser derrotado. Tudo depende da política, o preço do pão, se vai ter ou não médico numa UPA, se vai decidir o problema do nosso plano de saúde, se a Caixa vai existir, se os nossos direitos serão mantidos. Tudo depende da política. As grandes corporações econômicas se articulam e elegem seus candidatos. E eles são muito eficientes. Eu estou nessa caminhada da candidatura e eu vou te falar, eu vou em alguns bairros, esse final de semana, no sábado, uma pessoa me parou em São Cristóvão e perguntou: você é o candidato que está dando dentadura? Porque tinha um cara no bairro dando dentadura, velho. Um cara que já é vereador, inclusive. Um cara que é filho de um vereador. E o cara sai do bairro com milhares de votos. Eu estou numa luta hercúlea para tentar tirar 50 votos, 100 votos ali do bairro. E o cara chega, tira 2.000 votos no bairro por eleição, com esse mecanismo. Então não vamos nos iludir. Ou a gente entra em campo para construir as campanhas dos nossos candidatos, ou nós vamos nos lascar, velho. Nos lascar, porque a direita e esses segmentos com poder econômico jogam pesado na eleição. Eles não subestimam a eleição. Postos de combustíveis têm seus candidatos. Jogo do bicho, tráfico de drogas, milícias, igrejas, o agronegócio.
grandes corporações, empresas de ônibus, empresas de asfalto, empresas de lixo, todos têm interesse na eleição. Então, nós, trabalhadores, não podemos adotar uma postura, digamos assim, descompromissada com o processo eleitoral. Isso faz parte da nossa história. Eleger um vereador vai resolver nossos problemas? Não, ninguém está aqui dizendo isso. Ninguém está aqui criando uma ilusão. Ah, eleger um vereador vai barrar a privatização da Caixa por causa disso? Não. Mas eleger um vereador é uma trincheira para a gente acumular forças, para projetar as disputas futuras. Nós precisamos formar maioria política dentro do Congresso Nacional. Nós olhamos muito para a eleição do Executivo e, geralmente, negligenciamos a eleição parlamentar. Eu acredito, eu tenho visitado as agências, que a ficha caiu. E a nossa turma está muito empenhada. Muitos colegas da Caixa estão mobilizados para isso em todo o estado, né? Tem colegas da Caixa, candidatos em várias cidades aí no interior, Feira de Santana tem, e tem bancários, né, de outros bancos, colegas do Banco do Brasil, que são candidatos, colegas de bancos privados também, que a gente precisa abraçar. Eu sei que tem gente aqui que é do interior, então na sua cidade, abrace candidaturas de bancários que sejam vinculados à luta do trabalhador e que tenham o nosso posicionamento da defesa dessa empresa tão estratégica para o Brasil. É muito importante que a gente encare isso como um compromisso coletivo. Eu não acordei num belo dia de sol e decidi ir no TRE me inscrever. Não foi assim, não. Isso foi o resultado de uma decisão coletiva. Na Conferência Nacional dos Bancários, apontamos a necessidade de elegermos vereadores e vereadoras comprometidas com a nossa causa. E nós estamos cumprindo essa tarefa. Nós temos chances de vencer o processo, mas isso vai depender do empenho de cada um. Ajudando esse projeto coletivo, eu acredito que é possível a gente enfrentar o poder econômico, mas a nossa parcela de votos, a maioria, é o voto de opinião. A gente tem uma parcela de votos de trabalho nos bairros também, o projeto na área esportiva, que eu tenho uma certa força, a gente tem uma força também com outros movimentos, com outros sindicatos, mas a maior força dentro dos bancários. A gente só tem 7 mil bancários trabalhando em Salvador, 7 mil, na ativa, somando todos os bancos. Claro que tem a região metropolitana, mas a gente tem algo em torno de uns 3 mil aposentados, né? Bate aí uns 10 mil, 10 a 11, 12 mil, quando chegar a 12 em Salvador, mas temos também, é evidente, a capacidade multiplicadora da nossa categoria. Para eleger um vereador, no meu caso, assim, dentro do meu partido, que é o PCdoB, precisamos ter 8 mil votos. Eu estabeleci como meta termos 4 mil votos de bancários e 4 mil votos fora da categoria. Então, dos 7 mil bancários de Salvador, nós estamos lutando para ter 4 mil colegas votando na gente, que é um índice muito alto, mas nós temos chance de alcançar isso. Porque se todos os bancários votarem na gente, nós não ganhamos a eleição. Vocês sabiam disso? A gente precisa ter 8 mil, só tem 7 mil na cidade. Então, ou a gente transforma essa mobilização também numa mobilização em defesa da Caixa, mas expandindo para defender os bancos públicos, defender os nossos direitos, para encarar de frente a desigualdade desse processo eleitoral e disputar para valer voto a voto, ou nós vamos amargar mais uma derrota da nossa categoria. Há 3 eleições, praticamente, a gente não elege assim, de modo organizado, nesse processo, trabalhadores, né, que consigam formar maioria política nas casas legislativas. Isso é muito ruim. Isso traz consequências danosas para todos nós. Eu não sei, Paulinho, você quer que eu aborde mais outros temas? Tem muitos temas aqui que eu poderia abordar sobre a Caixa. Ô Augusto. Diga, oi, obrigado. Primeiro, assim, reforçar para os que estão nos ouvindo que podem mandar as perguntas durante a fala de Augusto, para que a gente possa repassar para ele de uma forma mais centralizada para otimizar o tempo. Mas, Augusto, o que nós temos assim, visto, né, é um desinteresse, vamos dizer, da sociedade e dentro da Caixa, dos colegas, dos movimentos associativos, a gente não vê hoje uma insurreição, um movimento claro de inconformismo. E isso é que nos preocupa um pouco, porque a gente está se acostumando a viver o novo normal, do ponto de vista das relações sociais, por causa do isolamento, etc. E isso tem se refletido também no comportamento das pessoas,
do campo político e da observação do que se passa na sociedade. Como você pode abordar esse assunto de forma que você já falou que o homem, o empregado, o bancário tem que ser um ser político, tem que ser um ser atuante e tal, mas como que a gente precisa chamar a atenção tão grave que vivemos na atual situação, e as pessoas estão achando normais, o individualismo se termina predominando, e que o nível de consciência a gente não vê nenhum abalo, vamos dar uma reviravolta nos costumes, etc, etc. Como que você vê esse movimento? Eu ouço dizer que é no mundo, mas como eu não tenho acesso, claro, às coisas do mundo, eu vejo mais o que acontece próximo de nós, o que podemos fazer para alertar e para despertar essa consciência um pouco mais coletiva, um pouco mais crítica, Augusto? Paulinho, essa sua pergunta vale $1 milhão. Porra, Porque se alguém tivesse uma bola de cristal para apontar uma saída muito fácil, já teria apresentado. Mas tem um cara que eu gosto muito, chamado Lukács, um teórico húngaro. Ele escreve um livro chamado Prolegômenos da Ontologia do Ser Social. E ele pergunta para os alunos, ele bota 3 espátulas numa roda. Uma espátula escrito hábitos e rotinas, uma outra ideologia e a outra condições de vida. E ele pergunta para os alunos, se você quiser mudar a sociedade, você começa empurrando qual espátula? Condições de vida, hábitos e rotinas ou ideologia? Você muda o que primeiro? Ele fez essa pergunta para os alunos. Aí ele disse, e no livro dele ele conta, e na experiência que ele faz, a maioria dos alunos tende a achar que se mudam as ideias primeiro. Que as pessoas, você tem que mudar a ideologia das pessoas. E ele vai dizer que não, que na verdade as ideias são o resultado da nossa própria experiência de vida. Que você não tem como mudar ideias se as pessoas mantêm os mesmos hábitos e rotinas. Ninguém muda ideia do nada. Os jesuítas, quando catequizaram os índios, eles vieram para cá e impuseram uma mudança cultural, mas uma mudança de hábito. Os índios que cultuavam o deus Tupã e saudavam a lua, a maré e o sol, passaram a cultuar um pedaço de madeira em formato de cruz. Mas ali houve uma mudança cultural a partir de uma imposição de mudança de hábito, que foi produzindo uma nova cultura hegemônica. Que a cultura hegemônica do Brasil, no Brasil pré-Cabral, né, pré-chegada dos portugueses, não era o cristianismo, é evidente. O cristianismo chega como europeu. E ele mudou a ideia do índio a partir de uma mudança de hábito. Então o Lukács, ele traz essa ideia, essa mensagem, que eu acho que é muito forte. A gente só muda as pessoas se a gente conseguir produzir mudanças de hábitos. O cara que não lê o jornal do sindicato, não participa de uma reunião como essa, nunca foi numa assembleia, nunca baixou, nunca viu o site do sindicato, não tem um aplicativo no celular, sequer sindicalizado. É muito difícil mudar a ideia se a pessoa não mudou o hábito, porque ele não tem acesso a outra informação. Ele todos os dias assiste o Jornal Nacional, ou lê a revista Veja, ou vê blogs, ou é bombardeado pela informação, ou ele só ouve a voz do superintendente ou do SEV cobrando metas. Né? Ele trata isso como o santo graal da coisa. Então, se ele não sair desse ambiente, não estou dizendo para deixar de cumprir os objetivos da empresa, não. Eu estou dizendo, do ponto de vista humano, se você não tiver acesso com uma mudança de hábitos para ter acesso a novas ideias, você não vai produzir mudanças. Então a mensagem, a ideia do Lukács e a mensagem que ele traz, que eu acho que se aplica para nós, é que nós precisamos oportunizar que nossos colegas tenham acesso a outras visões. Isso não é simples. Nós somos marcados por uma cultura individualista. No próprio banco, somos estimulados a competir uns com os outros, somos ranqueados. É uma agência que vendeu mais produto que a outra, é um gerente, pessoa jurídica que está melhor que o outro, é um SEV que está melhor que o outro. Tudo é feito para nos dividir. A gente tem tudo para dar errado, tudo. Tanto internamente na Caixa, quanto categoria bancária, como classe trabalhadora. Nós somos divididos a todo instante. Então, quando a gente constrói esse ambiente aqui, desse diálogo, isso aqui é uma contra-hegemonia, porque a visão hegemônica não é isso aqui, não. Isso aqui que a gente está fazendo não é a hegemonia das empresas,
das organizações sociais, nada disso. Esse diálogo franco, aberto, com as pessoas podendo debater, apresentar suas visões, discutir de modo crítico as situações, não é isso, não. A lógica da produtividade extrema, que aprofunda a nossa competição, também dificulta a nossa organização. Eu estou dizendo isso para a gente também não se automartirizar, porque eu sei que às vezes dá uma frustração. Você deve sentir isso também, Paulinho. Eu sinto às vezes também. E às vezes, dá um desânimo. Você está aqui, dando murro em ponta de faca, se expondo sua carreira, expondo a sua vida pessoal, e às vezes tem gente que não entende o que é que você está fazendo, entendeu? Não participa, não se envolve, você marca um ato, e o cara, mesmo sofrendo várias perdas de direitos, nem aparece lá. Isso acontece mesmo. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Não gosto dessa afirmação, de que o povo brasileiro é inerte. Eu não acho, não. Nosso povo tem histórias de lutas populares belíssimas, belíssimas. Quem diz que no Brasil não teve revoltas e mobilizações é porque não leu a história do Brasil. Pega o período regencial no país, para a gente ver a quantidade de lutas que ocorreu nesse país. Sabinada, balaiada, cabanagem, farroupilha, tantas batalhas memoráveis que o nosso povo, a própria independência do Brasil, que a partir da Bahia teve um processo de lutas e enfrentamentos, e a gente pode... O petróleo é nosso, a luta do petróleo para a soberania nacional e tantas outras pautas, a própria Constituição de 88, o movimento Direta Já e tantas outras batalhas épicas que nós conquistamos. Então, eu acho que a gente precisa oportunizar. A chave é essa, oportunizar. Uma reunião como essa ajuda a oportunizar. Mas eu queria chamar a atenção de um outro aspecto também, porque nós precisamos também fortalecer as nossas organizações coletivas. Não é fácil fazer nada coletivamente, não é fácil. Porque você vai para uma reunião de condomínio do seu prédio, é uma confusão, não é verdade? Quem quer ser síndico de prédio, para organizar a reunião, para tomar decisão de quem vai, qual é a taxa do condomínio, para tomar decisão se vai ou não vai fazer aquela reforma, é um saco. Quem participa de reunião de condomínio deve achar a mesma coisa que eu. Pelo menos eu acho um saco a reunião de condomínio. Mas é uma reunião necessária. É melhor ter a reunião do condomínio do que alguém sozinho, um morador, tomar todas as decisões sozinhas. Então, é melhor esse processo coletivo, ele é mais difícil, porém, quando a gente consegue se unificar, a potência desse movimento, ninguém segura. Ninguém segura. Eu acho que no Brasil nós estamos vivendo uma certa anestesia, de uma ressaca, talvez aí, o processo eleitoral, e talvez antes do processo de 2018, já existia esse sentimento, mas ali o segundo turno revelou que havia um sentimento também de grande vontade de participar. Foram grandes manifestações que aconteceram ali no segundo turno. Eu acho que deu um indicador de que tem resistência no Brasil. No primeiro ano do governo, em 2019, houve também grandes mobilizações populares contra os cortes na educação, contra a reforma da Previdência. Teve grandes protestos no país, em várias categorias houve manifestações, houve mobilização popular, mas eu acho que, de alguma maneira, houve uma arrefecida. E depois, quando veio a pandemia, o governo desceu a ladeira na sua popularidade, mas, inacreditavelmente, a partir do pagamento do auxílio emergencial e desses programas de distribuição de renda que foram aprovados essencialmente pela oposição, que o governo queria aprovar R$ 200 na proposta original e virou 600 dentro do Congresso, aumentou-se a popularidade do atual governo, que atinge índices importantes que não podemos desconsiderar. Nós temos hoje um governo que tem uma resiliência muito grande e não podemos subestimar. Inclusive, há colegas da Caixa que ainda hoje defendem essa posição. Deve ter até gente aqui nessa reunião, respeito, mas estou aqui dizendo que eu não acredito que uma visão que propõe apresentar o ultraliberalismo ao país, que propõe cortar direitos de trabalhador, que foi a favor da reforma trabalhista, foi a favor dessa reforma da Previdência, que apresenta uma MP 995, eu não acho que, de modo racional, eu não estou nem querendo discutir posição política ideológica mais ampla, mas pensando até no nosso microcosmos, Caixa Econômica, depois de tudo isso, a pessoa achar que esse governo, você enquanto empregado Caixa, vai lhe beneficiar, ou beneficiar a sua família, ou beneficiar a empresa onde você trabalha, aí eu acho que sei lá, é um cúmulo de uma
sei lá, de uma falta de visão, né, no mínimo, de uma visão assim, até mesmo racional do processo, porque quando a emoção entra no jogo, meu amigo, a razão vai para o espaço. Então, eu penso que nós temos condições de fazer uma mudança desse cenário. Não joguei a toalha. Tem um sentido que nas agências os colegas estão mais conscientes. Eu tenho feito reuniões em várias agências. Ontem eu mesmo fui na agência ali do Aeroclube, 4 colegas contaminados, 5, né? Mais um caso ontem, 5 colegas contaminados pela Covid. Eu tenho sentido, não sei, hoje eu fui na agência Comércio. Então, por onde a gente tem caminhado, os colegas estão num nível de consciência muito interessante, que eu não tenho visto, Paulinho, nos últimos anos. Eu Sim, espero sim. esse nível de consciência, fazer uma reunião dessa, 51 pessoas participando. Se fosse presencial lá na GCF, na Manuel Dias, quantos estariam presencialmente? Pois é. Hoje, 8 horas da noite. Provavelmente umas 20 a 30 no 20, máximo. 30. E a gente já tem 51, 8 horas da noite uma reunião, já vamos para 9 quase. Então, eu avalio, eu tenho esperança, né? Que esse sentimento ele contagie mais pessoas e a gente possa construir uma trincheira maior de resistência. Eu vou aproveitar, então, assim, uma pergunta que vem a calhar com essa sua... Ela está até na ordem, eu tenho 2 perguntas a lhe fazer, repassar dos nossos colegas. Mas eu vou pela segunda, que está mais adequada ao que você acabou de dizer. A pergunta é a seguinte: você não acha que esse movimento é novo? As novas gerações não são mais individualistas e menos politizadas? Ou seja, você acha que é uma questão de geração, é a questão de uma movimentação social que independe da geração, que os velhos também terminaram se contaminando? O que você tem a dizer com relação a isso? O individualismo se sobrepõe a uma consciência política um pouco mais apurada hoje? Isso é geracional ou é um movimento irreversível? Rapaz, eu acho o seguinte, eu não gosto de ficar nessa comparação de gerações, porque fica uma sensação de que uma geração foi mais politizada que a outra ou melhor que a outra. Cada geração viveu um momento histórico com as suas condicionantes que trazem coisas positivas e negativas. Em cada fase da história da humanidade, a gente vai verificar isso. Agora, uma coisa é certa. Houve a quebra das metanarrativas. O que é isso? Hoje, a sociedade ela se pauta muito mais pelas micronarrativas, as pequenas questões, do que as grandes questões. Sobretudo a partir da queda do socialismo real, em 89, com o fim da União Soviética ali nos anos 90, queda do Muro de Berlim, a perspectiva socialista, de alguma maneira, ela ficou algo longínquo. Ela deixou de encantar milhares de jovens e de adultos e pessoas de todas as idades como farol, né, como referência histórica. Isso é verdade, isso aconteceu. Então isso traz um certo desencanto, desânimo. Então mesmo eu sou de 81. Quando caiu o Muro de Berlim, eu tinha 9 anos de idade. Eu nem sabia direito o que estava caindo ali. Eu me lembro das reportagens, eu me lembro assim, alguma coisa que eu estudei na escola e tal, mas eu não vivia aquilo e tal. Mas quem viveu a época sabe o quanto foi devastador no sentido da perda de perspectiva, mesmo quem não era socialista. Porque, de alguma maneira, você tinha ali um outro, digamos assim, um outro referencial para pensar que era possível ter governos voltados para direitos sociais e distribuição de renda. No mínimo isso. Tanto que o Fukuyama, quando cai o Muro de Berlim, escreve aquele livro, O Fim da História, como se o neoliberalismo triunfou e tal. Então, nós vivemos aí, de lá para cá, essas 3 décadas de hegemonia neoliberal no pensamento da humanidade. Porque quando a gente fala hegemonia no pensamento da humanidade, a gente está falando no pensamento das grandes corporações, no pensamento dos governos e no pensamento das pessoas. As pessoas também passaram a ter essa visão. Então você não criou referencial que pode mostrar que o mundo pode ser diferente. Houve uma tentativa de retomada, né? Vários movimentos eclodiram no mundo nesse período. O Fórum Social Mundial foi um exemplo importante, mas também vários movimentos foram capturados pelo que se denomina de guerras híbridas. Hoje, a forma de você destruir um país ou eliminar qualquer chance daquele país ser um contraponto à hegemonia dos interesses norte-americanos é através das guerras híbridas. E as guerras híbridas, elas acontecem numa disputa ideológica tão profunda que nem nos damos conta. Quando a gente vê o impulsionamento de mensagens direcionadas para cada perfil e para cada segmento,
inclusive para vender produtos, aquilo introjeta no nosso subconsciente uma visão de que para ser feliz você tem que ter o tênis Nike da hora. Aí chega para um jovem numa comunidade que mal tem uma sandália para usar e passa na TV introjetando nele, via rede social, via tudo, que aquele jogador de futebol usa, que para ele ser feliz, ele precisa ter aquele produto de consumo. Então, eu não tenho dúvidas, o consumismo se ampliou, se exacerbou e chegou a um nível que contamina, inclusive, as relações familiares. Tudo é pautado pelo consumo. Então, isso dificulta realmente. Porque se tudo é pautado pelo consumo, a lógica é farinha pouco, meu pirão primeiro. Quero garantir o dinheiro da minha família para eu poder consumir aquele produto que estão me dizendo que me deixará mais feliz. Então, essas visões que vão contaminando assim, desde a infância, desde uns videozinhos de YouTube, e por isso que eu convido vocês, eu acho que muitos aqui já assistiram esse documentário da Netflix, tá? O Dilema das Redes. Assista esse documentário, eu acho que é muito importante para entender como a sociedade atual se organiza e como nós estamos sendo assim meio que marionetes de uma formação de um pensamento hegemônico global que não vai levar à felicidade da maioria do povo, do planeta Terra, porque vai gerar degradação ambiental, mais violência e mais exclusão. Então, enfrentar tudo isso ao mesmo tempo não é simples mesmo, não. E não é uma tarefa de um sindicato ou de uma associação, porque às vezes eu ouço isso, viu? A gente faz encontro dos bancários em várias regiões, aí o cara diz, mas o sindicato tem que conscientizar os colegas. Como se o sindicato fosse, digamos assim, uma estrutura abstrata, que com a capacidade de botar um chip na cabeça de cada um. O sindicato somos todos nós, como a AGCF somos todos nós somos essa entidade, porque o CNPJ não sai andando pelas agências, não. O CNPJ não está aqui na reunião, não. Todo mundo aqui é CPF. O CNPJ é uma abstração que a gente criou para facilitar a nossa organização, mas ela é uma abstração, nós somos pessoas, trabalhadores que estão aqui. Então, eu acho que esse mundo novo, ele traz uma série de problemas. Eu tive a oportunidade de participar do Fórum Social Mundial na Tunísia, na África, no norte da África, logo no primeiro ano pós-Primavera Árabe. Os caras lá fizeram grandes manifestações e derrubaram um governo que eles diziam que era um governo corrupto. Entrou um novo governo. O novo governo implantou praticamente um governo onde instalou uma religião oficial, onde mulheres ficaram proibidas de frequentarem os bares, onde tanques de guerra ocuparam as praças públicas, sindicatos foram tratados como ilegais, movimento estudantil teve várias pessoas presas, mortas e desaparecidas, vários. E esse governo que foi fruto de uma luta popular. Olha que situação. Foi o primeiro país onde eclodiu o que se denominou de Primavera Árabe. Depois veio o Egito. E aí foi seguindo. Eu queria só fazer uma semelhança com 2013, no Brasil. Quantos de nós aqui parabenizou e saudou 2013? Aquelas grandes manifestações no país. Eu mesmo cheguei a ir para a passeata. Todos nós aqui achávamos que aqueles grandes movimentos poderiam fazer algo melhor para o Brasil. E olha no que deu. Olha o que aconteceu depois de 2013 no Brasil. E aí tem um cara, esse Steve Bannon, que a gente não pode subestimar, ele mesmo escreve como você pode utilizar as redes para produzir uma influência de massas, do ponto de vista político. Surgiram movimentos, inclusive, com um tom meio anarquista, meio esquerda, anônimos, que depois se descobriu com altíssimo financiamento. E os caras conseguem projetar uma visão, o movimento que era contra a tarifa, vira um movimento contra a Dilma, enfraquece o governo vai para o corner. Quem ganhou com aquele movimento? Os bancos. A taxa de juros se elevou 11 meses consecutivos, a Selic, depois de junho de 2013, atingindo o patamar de quase 14,5% ao final do governo Dilma. Quando a gente estava com a taxa Selic ali em junho de 2013, algo em torno de 7% ao ano, que era a menor da história na época. Então, a gente precisa entender que, às vezes, digamos assim, boa vontade e até desejos virtuosos
se não forem coordenados e organizados para um propósito comum, podem levar a prejuízos incalculáveis para uma comunidade inteira, como aconteceu na Primavera Árabe. Então, países que lutaram por mais democracia, milhares foram às ruas, viraram países mais autoritários. Como pode se explicar isso? Pois é. Mas esse seria um assunto para a gente fazer uma reunião especificamente sobre isso. A gente precisa muito aprender com você, com sua visão de mundo e seu nível de informação. Mas vamos passar para uma segunda informação mais própria nossa, né? Augusto, como você enxerga hoje a divisão entre o trabalho presencial nas agências e o home office? Qual é a sua visão? Quais são suas observações sobre esse tema, Augusto? Muito bom, Pedro. Boa pergunta. Eu penso assim, gente, eu acho que a gente conseguiu um acordo coletivo agora com o Bradesco, que eu acho que foi um bom acordo coletivo. Não foi o ideal, mas foi um bom acordo coletivo. Estabelece que o home office tem que ser voluntário, quem quiser. Estabelece o pagamento de um valor de mil e poucos reais aí para compra de cadeira, de equipamentos mínimos aí, que o banco vai fornecer os equipamentos para a realização do trabalho e estabelece algo muito importante, que é o direito à desconexão. Da forma como o home office está implantado hoje na Caixa, a gente não tem nenhuma dessas garantias. Então, eu não sou daqueles que... Eu sei até que dentro do sindicato tem divergência sobre isso. Estou falando aqui, porque tem gente no sindicato, e até em outros sindicatos, e tem gente, colegas nossos no geral, que acham que o sindicato tem que ficar contra o home office. Eu não acho isso, não. Eu acho que a gente tem que lutar para que o home office... Eu acho assim, as pessoas têm que ter condições dignas de trabalho. Se para a pessoa individualmente ter uma condição digna melhor em casa, que seja, mas que seja voluntário e que não seja obrigatório. E que ele tenha a opção também de, no momento que ele não quiser mais o home office, que ele possa voltar. E que ele não seja preterido nas promoções, que ele tenha a oportunidade de crescer também profissionalmente. É porque a gente está falando do home office aqui no meio da pandemia. Então, eu estou falando, muita gente deve estar com vontade de ir para o home office. É verdade. Mas nós temos que levar também em conta os problemas que o home office traz. Não só com o aumento do custo de energia, de internet, mas também os problemas ergonômicos, os problemas de saúde, e esse problema que é de difícil controle, que é a jornada de trabalho. Como controlar a jornada de trabalho à distância? Como evitar que a gente entre naquele chamado mito de Karnak, ou então mito de Sísifo, que na mitologia grega foi condenado a carregar uma pedra para o cume da montanha, só que o cume da montanha era tão irregular que a pedra nunca ficava lá. Então ele carregava a pedra no cume, caía para o outro lado. Ele tinha que voltar para botar, e aí ele ficou nesse trabalho infinito até morrer. Então, para a gente não entrar nessa lógica do trabalho infinito, a gente precisa ter normatização. Ter normas para isso, inclusive para o pós-pandemia. Eu assim, não sou ufanista do home office, nem também sou daqueles que negam a ideia do home office, pô. Eu acho que tem que avaliar cada situação. Agora, o home office traz alguns desafios. Um deles é a nossa organização coletiva. Vocês já imaginaram uma greve com um bocado de trabalhador em home office? Como construir movimentos fortes, um bocado de gente em home office, batendo meta, produzindo resultado? Então, a gente precisa pensar estratégias. Eu não tenho aqui uma fórmula pronta, mas são reflexões que nós vamos precisar ter. Como fazer pressão? Eu acho que o principal, na verdade, é ganhar a consciência das pessoas. No dia que a gente conseguisse demonstrar força para a direção da Caixa e para o governo, um dia sem vender produtos, por exemplo, não precisa ninguém fazer piquete, nada disso. Você pode até ir trabalhar, atender o povo mais pobre, fazer o que a Caixa tem que fazer com uma área social. Quem é da área meio lá na Gidu, fazer a área do saneamento básico, girar isso. Mas a gente vai parar de vender capitalização, previdência e vamos parar de bater meta uma semana sem bater meta. Pronto. Vamos fazer o trabalho que tem que ser feito, né? E vamos deixar de lado a cobrança excessiva de meta. Se num dia que a gente conseguisse um negócio desse, talvez a força seja maior do que parar milhares de agências. Porque e isso depende de consciência, não depende de ninguém, a força física na porta de uma unidade. Então, são elementos que a gente precisa pensar. Tem outros aspectos sobre o tema do home office. Eu tive a oportunidade de participar de um debate sobre depressão e o teletrabalho. Eu não sou psicólogo, mas deve ter psicólogos aqui assistindo também, bancários psicólogos. E
aumentou muito o número de pessoas que procuraram, não só psicólogos, como também psiquiatras, durante a pandemia, em razão da distância, né? Porque tem alguns que têm família, convivem, mas tem muita gente que mora sozinho. Como viver assim? E a questão do teletrabalho, ela é tão complexa que até o presidente do Santander, o Sérgio Rial, estabeleceu que no home office lá, pelo menos uma vez na semana, o trabalhador tem que ir na agência. E o argumento dele é para garantir a cultura organizacional do banco. Ele quer que as pessoas tenham um convívio, tomem um cafezinho junto, mesmo que o cara não vá fazer nada na agência. Pelo menos ele vai ter que ir uma vez na semana para reencontrar os colegas da unidade, porque isso dá uma sensação de pertencimento. Quer dizer, o presidente do Santander falando isso. E eu acho que ele tem razão de alguma maneira, porque essa coisa do trabalho, cada um, o trabalho é atomizado, como a gente chama, né? Cada um é um átomo, isolado. Você está ali produzindo completamente, né? Sem se contato. Porque a gente está aqui em contato, mas não é a mesma coisa, né? Claro que é muito importante essa aproximação nossa e devemos fazer, inclusive no pós-pandemia. Mas a gente precisa pensar que a questão do teletrabalho tem aspectos muito profundos e que a gente precisa debater. No início da pandemia, o sindicato conquistou o home office para quase 2/3 dos empregados da Caixa. Depois a gente viu que isso gerou problemas, porque ficou uma sobrecarga gigante. Logo ali no mês de abril, vocês acompanharam, né, o drama que todos nós enfrentamos. Então, a gente entendeu o seguinte, porque botamos em home office tudo, né? Era um rol imenso do home office. E foi estabelecido a meta de 1/3 apenas nas agências, para atender o serviço essencial. Só que o essencial virou aquela multidão. Eu acho que o próprio governo não se planejou adequadamente para pagar o auxílio emergencial. Então, depois houve uma flexibilização e houve uma ampliação do número de colegas nas agências. Mas, desde o início, a gente conseguiu para os grupos de risco e para quem coabita. O Banco do Nordeste já vai acabar com o home office esse mês, para todo mundo, inclusive para os grupos de risco. Então, a apreensão, o Banco do Nordeste é o primeiro banco, nenhum banco privado está fazendo isso. Mas se o Banco do Nordeste, que é público, está fazendo isso, pode chegar na Caixa também. Ou seja, apontar para o fim do home office. Eu sei, assim, eu converso às vezes com os colegas das agências, tem colega que está doido para acabar o home office, porque diz que está sobrecarregado e quer que os colegas do home office voltem para a agência. Aí a gente conversa com quem está no home office. Aí o pessoal está doido para prorrogar o home office, porque, com razão, são grupos de risco, etc, etc. Então, a gente precisa ter, assim, uma tranquilidade entre nós, para não gerar uma guerra também entre nós, para saber se vai ter ou não vai ter a manutenção do home office. Eu acho que a gente precisa garantir que quem é grupo de risco continue, porque não é brincadeira essa doença. Quem já teve lá no sindicato, o diretor financeiro, em uma semana, perdeu a mãe e a irmã por Covid. Em uma semana. Ele perdeu a mãe e a irmã. Então, quem tem parente na família, quem tem gente, a gente perdeu, né, colegas da Caixa. Então, quem sabe o que é essa doença, sabe que para grupos de risco é muito pior. E a gente precisa preservar esses nossos colegas, idosos, quem tem comorbidade, enfim. E a gente tem acompanhado cada caso, né, baseado no bom senso. Em alguns casos temos tido êxito, em outros não, mas temos lutado individualmente também para levar em conta a circunstância de cada colega. Teve um colega mesmo que não era grupo de risco, mas ele é de uma agência do interior e ele, poxa, morava em... Quer dizer, a família dele está em Feira. E ele trabalhava numa agência aqui, pô. Pelos critérios da Caixa, ele não poderia estar em home office, entre aspas. E aí, pô, uma conversa, um diálogo, um entendimento com a superintendência, com o gerente local, possibilitou que ele continuasse em home office por conta das circunstâncias da família dele. Então, acho que esse bom senso a gente precisa ter entre todo mundo. Os gestores são fundamentais nisso para sensibilizar aí, levar em conta a circunstância de cada colega. Porque quem está em home office pode produzir e está produzindo. A ampla maioria está produzindo muito, né? A gente precisa levar isso em conta para não ter preconceito com eles. Pois bem. Quer dizer, então a gente vai tirar muitas experiências desse período, porque o que já está anunciado assim, no mercado de trabalho, não só no bancário, mas que o home office será uma realidade, né? Já era em muitas profissões, mas
outras tantas puderam experimentar e com certeza vão tirar dessas experiências um modelo, seja de manter a dignidade, de manter a produtividade, de respeitar a carga horária, enfim. Eu acho que, ao final, a gente vai tirar alguma lição disso, né? Espero que convida todos, mas que no pós-pandemia eu creio que isso virá, de alguma maneira, como uma opção, um rodízio, etc., até para desonerar ou liberar, vamos dizer, custo de unidades, etc. Então, vamos esperar, mas primeiro é sobreviver ao que está aí, que as instituições e entidades se mantenham nessa vigilância e na mediação daquilo que é digno, daquilo que é seguro e daquilo que é humano, né, de se fazer. Então, o sindicato com certeza continuará atuando nisso, que muita coisa ainda não aconteceu, muita coisa que aconteceu será utilizado como consolidação de boas práticas, quem sabe, para o futuro. Mas passaria uma pergunta que muda um pouco do contexto, Augusto. Como você vê a forma de comunicação da esquerda no contexto atual? Não estamos defasados na forma tecnológica de chegarmos a mais pessoas? Você citou exemplos disso aí do Steve Bannon e da aceleração de mensagem, etc., etc. Mas a pergunta específica do nosso amigo Samuel é essa aí. Como você vê essa forma de comunicação da esquerda no contexto atual? E se nós não estamos, eu falo, nos colocando à esquerda, que estamos defasados na forma tecnológica de chegarmos a grandes massas? Eu acho, Samuel, essa pergunta é recorrente, né? Todo debate que eu participo tem um questionamento sobre isso, sobre a comunicação. Eu acho que a esquerda tem dificuldades mesmo, né, de se comunicar diante do atual contexto. Mas acho que o problema tecnológico não é o maior. O problema é o conteúdo mesmo. Nós estamos numa sociedade que, se você fizer uma pesquisa, aliás, as pesquisas apontam, a ampla maioria do povo brasileiro defende pena de morte. A ampla maioria do povo brasileiro diz que não aceita ter um filho gay. A ampla maioria do povo brasileiro acha que bandido bom é bandido morto. Então a gente tem um sentimento conservador na sociedade. O Bolsonaro é reflexo de um pensamento que também transita muito forte na população, em todos os níveis sociais. Então, assim, depositar tudo na comunicação é, ao meu ver, não enxergar um problema maior, porque é um problema de questão cultural, inclusive, de visão de mundo. Visão de mundo. O segmento mais organizado da sociedade hoje são as igrejas. Eu frequento várias igrejas, faço reuniões nas igrejas. E tem algumas, inclusive, não as igrejas, né, mas fiéis e pastores me apoiando, candidato a vereador. Então a gente precisa também, aí não é só a comunicação do ponto de vista tecnológico, é também a forma e o conteúdo da mensagem. Não é só o instrumento, assim, tecnologia como instrumento. Ah, não sabe usar bem o WhatsApp, não sabe usar bem o Face ou o Instagram. Não acho que é só isso, não. Ou o YouTube, né? Não é blogueirinho para usar o YouTube. Como o Bolsonaro bota lá um negócio meio tosco e forma a opinião de todo mundo, de muita gente, né? Eu não acho que é só isso, não. Tem a ver também com a conexão com o sentimento do povo. Nós precisamos entender o que é o Brasil. Acho que e o que se transformou o Brasil. Para a gente também recuperar esse terreno perdido. Eles plantaram na cabeça do povo que nós somos... é como se a esquerda fosse o anticristo, entendeu? Para muitos. Então criou um bloqueio. A esquerda quer implantar mamadeira de piroca, quer botar kit gay nas escolas, é a esquerda que queima crucifixo. Então, quer dizer, criou uma ojeriza. Então a população criou uma estigmatização. Eles foram eficientes nisso. Esse Steve Bannon, não é à toa que ele bota o Trump. Quem é o Trump, velho? Qual a qualidade que tem o Trump mesmo? Trump nunca liderou nada, velho, nem o partido dele. Nem o partido dele. Você vê que a campanha do Trump agora, nenhum ex-presidente dos Estados Unidos declarou apoio a ele. Nem o Bush, que a gente achava que o Bush era o Bush filho, né? A gente achava que o Bush era aquele energúmeno, né, vamos dizer assim, e apareceu um cara pior que ele e ganhou a eleição dos Estados Unidos. Pô. Então, assim, e não é só no Brasil, portanto, esse sentimento conservador, essa visão
Eu acho que é um momento da história da humanidade. Eu acredito que esse momento vai passar. A humanidade já enfrentou momentos terríveis, né? Nazismo, fascismo, entre outros, né? Entre outras tragédias sociais e humanitárias. Mas eu penso que a gente precisa se reconectar. A nossa mensagem, ela precisa traduzir sentimentos do povo. Então, quando eu chego numa igreja, eu puxo passagens bíblicas que trazem a ideia de sentimento de justiça, de equidade, de solidariedade, de fraternidade. Jesus caminhou com os mais pobres, com trabalhadores, com deficientes, valorizou as mulheres. Ele nunca pregou tortura, ao contrário, ele foi vítima de uma tortura. Porque a crucificação é um instrumento de tortura que leva à morte. Mas ali é uma tortura. Você sangra até morrer. O povo condenou Jesus. A maioria do povo, quer dizer, foi ludibriada para condenar. Então, puxa essas parábolas para tentar puxar esse sentimento para mostrar que o que está acontecendo no Brasil não é cristão, velho. Não é cristão. Colide com sentimentos cristãos. Onde está na Bíblia isso? Onde está na Bíblia esse negócio de armar a população, onde achar que as pessoas têm que... essa lógica do ódio, da intolerância, de não aceitar o próximo. Então, eu acho que a gente precisa ter esse aspecto, entendeu? Do diálogo nosso, que aí não é só tecnologia. Tecnologia também, Samuel está certo assim, é também. Mas nós precisamos ter também o elemento do conteúdo. O que nós vamos falar? Pode ter a melhor tecnologia, mas o que nós vamos falar? Que conteúdo? Eu acho que tem um problema de conteúdo. Isso não é simples resolver. E eu acho, na minha opinião também, que nós precisamos calçar a sandália da humildade. O que é calçar a sandália da humildade? Reconhecer que foi uma derrota histórica que sofremos, que a gente perdeu para o pior de todos. A gente podia perder para o Alckmin, né? Poderíamos ter perdido para o Amoedo, poderíamos ter perdido para qualquer um aí. Mas a gente perdeu para o pior de todos, velho. O cara que ninguém acreditava. É como se Tiririca ganhasse a eleição para presidente do Brasil. Foi mais ou menos isso que aconteceu no país. E a gente perdeu para esse cara, um cara que tem 28 anos, nunca apresentou um projeto relevante, botou os filhos tudo na política, envolvido até o pescoço com esquema de milícia, laranjice de gabinete, não sei o quê, uma história pesada. E o cara que propõe defender ditadura, e o cara ganha eleição. Quer dizer, é aquela coisa assim, inacreditável. Então, a gente perdeu para o pior de todos. Ou seja, nós temos que reconhecer que a população brasileira nos rejeitou. Quando a gente pensa assim, não é para a gente se esconder, ir para casa e esquecer a luta política, não. É para a gente fazer uma reflexão. Nós, sozinhos, não venceremos. 2022, se fosse hoje, perderíamos de novo. Perderíamos de novo. Então, o que a gente precisa fazer? Na minha opinião, um pacto político amplo, o mais amplo possível, que isole o fascismo. E isso exige altruísmo. Porque não dá para cada partido ficar lançando seu candidato com a lógica apenas de demarcar. Só para demarcar, para perder de novo. Você pode até virar o segundo lugar e manter ali uma base, elege parlamentar, mas o Brasil vai para o buraco. Porque o que está em jogo, gente, é algo muito pior. Está em jogo a soberania nacional. O Brasil virou uma sucursal do governo Trump, em todos os aspectos. Até o agronegócio está questionando isso, que o Brasil está se prejudicando em relação com a China. E isso vai trazer um nível de atraso ao país de décadas. Em todos os aspectos, industrialização, na questão do agro, na questão da produção de ciência e tecnologia, e até mesmo em relações mais amplas, né? Como, por exemplo, essa coisa de aceitar mudar a sede, quer dizer, aceitar não, de mudar a sede da Embaixada Brasileira para Jerusalém, quer dizer, exatamente para confrontar ali os palestinos, né? O Brasil ganha o quê com isso, velho? O que o Brasil ganha com isso? A relação comercial nossa com Israel, do ponto de vista da balança comercial, é pífia. O Brasil ganha o quê com isso, velho? E o cara é um negócio plenamente assim, ideologizado, então é muito maior. Então eu acho que a gente precisa construir uma frente ampla no Brasil. Eu sei que a parte da esquerda é contra essa minha visão. Por quê? Porque acha que seria apoiar os golpistas, apoiar os caras lá. Não é isso, não. A gente está falando que ou a gente constrói uma trincheira maior do que as nossas forças, ou nós vamos perder de novo. É isso que a gente está falando.
na China, na Revolução Chinesa, o Mao Tse-tung, que fez uma caminhada com milhões de chineses para derrotar as tropas do Chiang Kai-shek, quando o Japão invadiu a China na Segunda Guerra Mundial, o Mao Tse-tung, as tropas do Mao Tse-tung chegaram a capturar o Chiang Kai-shek, que era, digamos assim, vamos dizer assim, a direita da época. Ele poderia ter matado o Chiang Kai-shek. Inclusive, o exército dele mandou o povo que caminhava com o Mao Tse-tung dizer: não, mata esse cara aí, esse cara já matou milhões aí de chineses, de trabalhadores, etc. Esse cara é um traíra, etc. O Mao Tse-tung, do alto da sua sabedoria, sabe o que é que faz? Faz um acordo com o Chiang Kai-shek e diz o seguinte: ó, meu amigo, eu vou te libertar, não vou te matar, não. Desde que você esteja do nosso lado para expulsar o inimigo comum, que é o exército japonês. Resultado: eles expulsam o exército japonês, que era um dos maiores exércitos do mundo na época. O maior exército da Ásia era o japonês, com maior tecnologia. Os chineses se unem, mesmo adversários internos, se unem, derrotam os japoneses. Logo em seguida, Mao Tse-tung faz a Revolução Chinesa, derrotando Chiang Kai-shek depois que derrotou os japoneses. Então, acho que isso traz algumas lições para a gente. Isso vale para vários episódios históricos. Vale para Gandhi, na Índia. Vale para outros momentos da história da humanidade, onde se consolidou frentes amplas que derrotaram o inimigo maior e possibilitaram uma transição, uma retomada democrática, uma retomada de direitos. Ou a gente não fez frente ampla aqui para ter Constituição em 88. Quando teve o colégio eleitoral na Constituição de 88, para a votação entre Tancredo Neves e Maluf, porque a gente queria a emenda Dante de Oliveira, lembram? Lembram ou não, né? Quem é a maioria aqui, assim como eu tinha 4 anos de idade nisso, né? Mas eu nasci em 81, então em 85 eu tinha 4 anos de idade. Em 85, a votação da emenda Dante de Oliveira. Paulinho lembra aí bem. Claro. Né? Então, quando a emenda Dante de Oliveira é derrotada, teve segmentos da esquerda que diziam: não, a gente tem que sair do parlamento, ir embora desse negócio, abandonar esse parlamento burguês, etc. Mas teve uma parte da esquerda que foi mais consequente, que, ao meu ver, defendeu: vamos disputar o colégio eleitoral. A gente perdeu aqui, não passou as diretas já, então vamos disputar e derrotar o candidato da ditadura nas regras do jogo deles. Foi assim que vencemos a eleição com Tancredo Neves, contra Maluf. Tancredo Neves era alguém de esquerda? Nunca foi. Ao contrário, tinha até pensamentos muito conservadores. Mas era melhor o Tancredo Neves do que o Maluf. Porque o Maluf era o candidato original da ditadura. E o Tancredo fez um compromisso: vamos fazer a Constituinte. E o Sarney, que assume antes do Tancredo, porque o Tancredo morre, né, antes de tomar posse, o Sarney, que assume, honrou o compromisso. O Sarney é alguma flor que se cheire? Óbvio que não. Mas ele honrou um compromisso de fazer a transição democrática. E assim foi feita. Foi aprovada a Constituição de 88. Teve gente da esquerda que votou contra essa transição democrática na época. Votou contra. O meu partido, que é o PCdoB, votou lá a favor, votou no Tancredo. O PT, por exemplo, pregou voto nulo. Estou chamando aqui a reflexão para a gente entender que esses momentos de conflito, de o que fazer, já aconteceu em vários momentos da história do Brasil. O Vargas, teve um momento que o Vargas mandou a Olga Benário para ser exterminado numa câmara de gás pelos nazistas, não foi? Vocês assistiram o filme Olga, leram o livro do Fernando Moraes? Aí o Prestes, que era o marido da Olga, quer dizer, o Prestes, o cara mandou matar a mulher do Prestes. O Prestes volta ao Brasil depois de um período de exílio, de fuga, e ele vai lá no 1º de maio, no comício de São Januário, no Rio de Janeiro, e faz um discurso de que, naquele momento, manter o governo Vargas era fundamental para a soberania nacional. Ou seja, ele foi defender o cara que mandou a mulher dele para a Câmara de Gás. E a história mostrou que o Prestes, naquele momento, estava certo. Porque derrotar o Vargas ali era ter feito a ditadura antes de 64. Então, às vezes, a gente tem que pensar mais com o cérebro e menos com o fígado. Eu sei que não é fácil isso. Não é fácil, porque nós somos passionais, como seres humanos. Então, é muito importante ter essa visão. E eu acho que isso vale para dentro da caixa, isso vale para a política em geral, ter essa noção de correlação de forças. Não é simples entender isso. Existem diferenças entre estratégia e tática. Estratégia é o grande objetivo. A tática é como você chega pensando assim no dia a dia. Como você constrói taticamente
para alcançar os objetivos estratégicos. É diferente estratégia e tática. Se você não souber distinguir o que é estratégia e o que é tática, você acaba fazendo uma confusão só. E você nem cumpre bem os objetivos táticos e muito menos os estratégicos. Então, isso aqui é um jogo de xadrez também, para entender que a gente está se movimentando, mas outras peças estão se movimentando. A elite econômica do país está se movimentando também. Então, você vê, por exemplo, a Globo não está batendo no Bolsonaro, mas é a mesma Globo que defende o pacote de medidas econômicas do Guedes. São contradições. Aí o que a gente vai fazer? Empurrar a Globo para o colo do Bolsonaro? Ou a gente vai pegar as contradições que existem e aprofundá-las? Então, um bocado de gente do PSL, né? O Alexandre Frota não apoiou o Bolsonaro, a gente vai ficar dizendo, Alexandre Frota, você não sei o que lá. Eu acho que é o seguinte, não fala do Alexandre Frota, foca no Bolsonaro. É a mesma coisa sobre Moro. Né? Moro. Então, uma série de questões sobre Moro. Vai ficar atacando Moro agora? Para quê? O Bolsonaro é o inimigo principal. Lá na frente acerta contas com os outros. Mas é saber elencar também prioridades, né? E uma ordem hierárquica de prioridades. E, nesse momento, enfrentar o que está acontecendo no Brasil, o desmonte do Brasil, é fundamental. Eu temo muito pelo que pode acontecer com a Caixa, viu? Os colegas aqui dos anos 90 podem dar grandes experiências para nós. Eu não vivi os anos 90 na Caixa, não vivi. A minha geração não viveu. Mas eu entrei no 2004 na Caixa. Eu entrei por causa do sindicato, porque o sindicato conquistou um acordo coletivo que estabelecia a contratação naquela época, acho que de 3 mil funcionários, né? Ou 2 mil, sei lá. Eu entrei naquele concurso lá de 2004. Quer dizer, fui convocado em 2004. Então, eu sou o resultado, eu só estou na Caixa, assim como praticamente todos nós aqui, por conta das lutas do sindicato, da FENAI e das associações, que conquistaram no acordo coletivo isso. Nós vivemos um período de muitas vitórias. Eu entrei na Caixa, eu não tinha PIP. Os mais novos vão achar que sempre tiveram a PIP. Não, a gente não tinha PIP, não. Os mais antigos tinham PIP, a gente não. A gente não tinha nem carreira. A nossa carreira começava com R$800 e terminava com R$1.500. Era essa a nossa carreira de técnico bancário. O número de funções era limitadíssimo. Limitadíssimo. Tanto é que da minha geração, praticamente todo mundo é gerente. Da minha geração que entrou comigo em 2004, todo mundo é gerente no banco hoje. Ou assistente, no mínimo. É difícil encontrar alguém da minha geração que não tenha função. Difícil. Porque houve a criação de novas oportunidades. A Caixa se fortaleceu. Então, a minha geração viveu momentos assim que eu acho que não teve noção da conquista, porque foram conquistas importantíssimas. Promoção por merecimento. Desde 1992 não existia promoção por mérito. E a gente reconquistou. Criamos uma carreira que é a melhor carreira do setor bancário. É na Caixa. Só perde para o BNDES. Pergunte ao colega do BNB se não quer trabalhar na Caixa, ou colega do Banco do Brasil, ou um colega de banco privado, nem se fala. Então, construímos o melhor plano de saúde, que foi o Saúde Caixa. Não existia Saúde Caixa. Quando eu entrei, era o PAMES. Eu peguei o último ano do PAMES. Mas logo ali, no acordo coletivo de 2004, surgiu o Saúde Caixa. Então, foram conquistas da nossa geração. Foram quantos anos aí? 15 anos, né? De aumentos acima da inflação, todos os anos. Até o ano passado, ele teve aumento acima da inflação. Esse é o primeiro ano, desde quando eu entrei na Caixa, que eu não tive aumento acima da inflação. Primeiro ano é esse. Desde quando eu entrei na Caixa, eu tenho 16 anos de banco. 15 tivemos aumento acima da inflação. Então, a gente viveu momentos assim muito importantes da Caixa e que eu acho que essa nossa geração ela não teve noção do que houve nos anos 90. Então, a gente precisa se preparar. Se preparar, inclusive, para o que pode vir. Processos de demissão. Não quero aqui ser alarmista, nem quero plantar aqui catástrofe para ninguém. Quero ser realista. Quem viveu os processos de demissão dos anos 90, 800 colegas perderam emprego pelo RH 008, o drama que foram dezenas de suicídios na categoria. E na Caixa, inclusive. Então, foi um momento dramático, que a gente precisa refletir o que aconteceu para pensar como resistir. E isso vai exigir derrotar o que está aí. E para derrotar o que está aí, nós vamos precisar de muita gente. Não vai ser só nós. Então, é frente ampla para derrotar o que está aí. Em nome do mal menor, vamos dizer assim. Lá na frente, a gente acumula forças e retoma um processo de avanços. Mas agora é resistência. É isso. Falei muito, né? Não, você
tem espaço e moral para falar o que você quiser, por quanto tempo quiser. Primeiro, Augusto, eu vou passar para Carlão, mas antes disso, eu queria lhe agradecer pela sua habitual... Eu sei que sua vida está difícil, com compromissos que não acabam mais, mas você criou esse espaço, permitiu que nós aprendêssemos um bocado, ouvíssemos bastante, e é uma troca sempre importante de experiência conversar com você. Você é um dos mais novos do grupo, mas tem o privilégio de ter uma mente brilhante, um discurso maravilhoso, uma visão integrada do mundo que muitos nos interessa ouvir. Então, dito isso, e não havendo mais outras questões a lhe formular... Fique falando assim não, viu, Paulinho? Senão eu acredito, viu? Por quê? Deixa eu falar. Não, você é menino brilhante que... Nada disso, velho. Apenas aprendi com vocês e estou tocando essa luta coletiva. Eu estou falando assim, não é nem meu dia de ser... de florear, nem de fazer muita firulazinha. Mas você é uma pessoa que eu não conheço ninguém, até os caras do DEM lhe adoram, bicho. Então, mas não é porque adora por uma questão subjetiva, metafísica qualquer. É porque você é um quadro, é uma pessoa, é uma mente que interessa ouvir, interessa conversar. A gente fica sem limite de horário aqui para lhe ouvir, e isso não seria jamais cansativo. Então, mas como a gente tem os objetivos, tem os horários, e as pessoas também, né? Eu estou na boa aqui, tranquilo, mas as pessoas vão abrir a agência às 7 horas da manhã, sei lá que hora amanhã, e já vieram também de uma jornada extenuante, mas lhe agradecer e dizer o seguinte: isso não encerra aqui agora, o processo é longo, o processo eleitoral talvez requeira da gente fazer uma outra mobilização para ver se a gente chama mais gente também para entender a sua mensagem e se comprometer também com o apoio, e nós já estamos comprometidos, você pode acreditar nisso. Então, lhe agradecer e passar para Carlão, como o homem que nos, né, dá o prazer de ser presididos por ele, para encerrar e dizer ou franquear a palavra, se preferir, para quem mais queira. Então, obrigado da minha parte, obrigado a você por fluiu assim bem do jeito que nós queríamos, e eu acho que contemplou a todos com uma boa noite de informações e de bate-papo. Carlão, obrigado por você ter me dado essa oportunidade de mediar. Foi fácil o trabalho, foi tranquilo, e inspirado pelo nosso convidado especial, Augusto Vasconcelos. Um abraço, Augusto, um abraço a todos. Carlão, com a palavra. Obrigado, Paulo. Augusto, agradecendo, né, mais uma vez. Acreditamos, a diretoria como um todo acredita que precisamos de representantes fortes, seja de qualquer instância, né? A Câmara de Vereadores é o primeiro passo, né? Posso falar também que eu, pessoalmente, tenho você como candidato importante, acompanhei você desde o seu início na Caixa, na militância, e mais perto agora no movimento associativo, eu pude acompanhar mais de perto o seu trabalho, principalmente no sindicato. Eu era daqueles que ficava lá falando mal de sindicato, falando mal de FENAG, de AGCF, até receber o convite de Messias, e acredito realmente que esses momentos podem mudar e convencer uma mais, duas, três pessoas mais a estarem nesse movimento. Queria agradecer a todos também a presença. Eu acho que hoje já foi importante esse caminho de politização, de educação e de conhecimento das ameaças da Caixa. Ele continua, tá? Dia 20 a gente vai receber aqui Marcos Mendes, né, candidato pelo PSOL também, e vocês serão nossos representantes, isso aí pode ter certeza. Então, conte comigo, Augusto. Obrigado por tudo aí. Eu queria agradecer a todos, tá, pela presença. Agradeço a Rogério também, que foi o nosso... Agradecer a Rogério. Mentor, Rogério aí, Rogério, o mentor da ideia. Foi muito bom, Rogério, viu? Você é um menino bom. Depois de Augusto, você é um menino bom. Sacanagem. Carlão, brigadão, viu, irmão, pelo convite. Rogério, Paulinho, muito obrigado aí. Valeu. Eu só queria pedir, gente, assim, para finalizar mesmo, nos ajudem, gente, nessa batalha. A batalha não é simples, não.
São 2.000 candidatos em Salvador. É o maior número de candidatos a vereador da história, porque acabaram as coligações. Serão eleitos 43 vereadores. Nós fazemos um cálculo que precisamos ter 8.000 votos. Eu faço uma estimativa de ter 4.000 votos de bancários e 4.000 fora da categoria para buscar os 8.000. Se a gente puder ampliar dos 4.000 para ter 5, 6.000 votos de bancários e família, poxa, a gente dá uma largada bacana para tentar eleger por chances. Nós tivemos 20.763 votos há 2 anos atrás, dos quais 11.056 em Salvador. Então, se todo mundo que votou na gente há 2 anos atrás votar de novo, a gente ganha a eleição, mas não é automático, porque a concorrência é muito maior. Mas a gente precisa muito contar com o apoio de vocês. Se puder colocar um perfurete no carro, manda um WhatsApp para mim, fala com o Carlão aí ou com o Paulinho, quem tiver o zap, para mandar, poxa, posso colocar um perfurete, não danifica o carro, é um instrumento fantástico de propaganda. Quem puder botar um adesivo no para-choque, quem puder botar em casa um adesivo, mandar nas redes sociais, fazer um card de apoio. A gente está com os cards de apoio aí, onde você bota a sua foto e sai o número da campanha, 65100. E quem puder também doar para a campanha. Porque essa campanha, quem vai bancar essa campanha? Somos nós mesmos. Eu não tenho dinheiro para bancar sozinho essa campanha. Então a gente está bancando com nossos amigos. São vários colegas bancários que estão ajudando, meus colegas professores, meus colegas advogados, pessoas de outras categorias estão nos ajudando. Então, o que puder doar, gente. O que puder. É 50, é 100, é R$1. Se alguém pudesse doar só R$1, eu mando. Mande como fazer, Augusto. Assim, bem eu mando. A conta eu abri no banco Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? Eu abri a conta da campanha no Banco do Brasil. Mas não foi isso não, sabe o que foi? Eu ia... Tá com o problema CPF é que a Caixa tem um problema, cara. Na hora que você tira o extrato, não aparece o CPF não pelo celular, só se você for pelo computador, é uma merda. No Banco do Brasil sai tudo. E a prestação de contas eleitoral tem que ser feita de 2 em 2 dias. Então dá um trabalhão. A outra conta que eu abri de 2018 foi com o Messias. Todo dia eu tinha que ligar para o Messias. E é um saco também incomodar o colega toda hora. Porque para pedir o extrato, analítico e tal, não sei o quê, papai. Agora, do Banco do Brasil, não. A gente pega aqui no Internet Bank, sai tudo. Nesse aspecto, tecnologicamente, está mais avançado lá, do ponto de vista da conta eleitoral. E é mais fácil prestar contas com o extrato de lá. Mas é uma conta do Banco do Brasil, vou disponibilizar para todo mundo, vai sair com um cardzinho. Todos aqui eu acho que já nos acompanham no Instagram, na rede social. Nos ajudem, gente, vamos multiplicar. Eu estou confiante, nós temos chances. Agora nós não podemos parar de trabalhar, são 6 semanas aí para a eleição. Gratidão, viu? Parabéns à GCF pela iniciativa. Valeu, gente. Obrigado a todos. Bom descanso e bom trabalho amanhã para quem... Paulinho, bom descanso, Paulinho. Valeu. Tô precisando, tô velhinho já. Todo dia eu tô indo numa região. Amanhã eu vou estar na região do Canela, em Campo Grande. Beleza. Visitar todas as agências bancárias lá amanhã. Então, tô vendo o Janaína bom trabalho. Aqui, que é do Canela, vou estar lá. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Boa sorte. Abraço. Boa valeu, sorte, pessoal. Muito Foi trabalho. ótimo. Vamos apoiar gente, vocês. Valeu, gratidão. Tchau. Boa noite.